A Venezuela já foi uma das 4 nações mais ricas do mundo. Tem mais petróleo que a Arábia Saudita e até o início do século XXI tinha o maior PIB per capita da América do Sul e uma população que era feliz, mas que hoje pede socorro. A economia do país se tornou dependente do petróleo, a agricultura e a indústria nunca foram desenvolvidas e com o processo de endurecimento da ditadura bolivariana, a Venezuela assistiu os investidores e empresas saindo do país. A inflação aumenta no país mês a mês enquanto a sua moeda se desvaloriza. Fome e miséria e a população deixando o país em massa para tentar a vida em outros países já são realidades hoje na Venezuela. Todos esses fatos que eu acabei de te falar contribuíram para que a Venezuela em 2021 fosse considerado o país mais pobre da América do Sul. Como um país tão rico como a Venezuela chegou à pobreza? E a pergunta que fica é: será que isso pode acontecer com o Brasil? É isso que nós vamos procurar entender nesse vídeo. Fala, Samu investidores, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir você para se inscrever nesse canal aí, porque fazer vídeos como esse aqui, que é longo, que é mais denso, dá trabalho. Eu fiquei uma noite inteira escrevendo esse vídeo para vocês, pesquisando, juntando as informações para colocar o mais simples possível. Então deixa seu like aqui, que é de graça, eu não tô cobrando nada de vocês, então se inscreve nesse canal aí, fica com a gente, porque isso também ajuda a levar a nossa mensagem para mais pessoas, tá bom? Bom, pra gente entender de fato se o Brasil pode virar uma Venezuela, eu separei alguns pontos e a gente vai construir uma linha de pensamento dentro desses pontos e no final a gente vai ter uma resposta. Eu vou falar para vocês aí se o Brasil pode de fato virar uma Venezuela, dependendo de tudo que a gente vai analisar nesse vídeo. E os 3 pontos que a gente vai analisar nesse vídeo é a origem de tudo na Venezuela, como que tudo começou, a economia na Venezuela. Nós vamos falar um pouco sobre o fator econômico que fez com que a Venezuela chegasse aonde ela está hoje. E vamos falar também o que o Brasil precisa fazer para não virar uma Venezuela. E vamos comparar um pouco os dois países aí para você ter uma noção do que o Brasil é, do que a Venezuela é. Bom, a crise na Venezuela só veio explodir mesmo em 2013, mas ela já vinha dando sinais desde antes. E para entender um pouco disso, vou fazer para vocês aí uma retrospectiva sobre a história do chavismo no país. Hugo Chávez, decore bem esse nome. Ele era paraquedista do exército venezuelano e membro e fundador do Movimento Bolivariano Revolucionário 200, ou mais conhecido como MBR-200. Hugo Chávez era fã fanático de um homem que se chamava Simón Bolívar, esse que libertou a Venezuela da colonização espanhola. Hugo Chávez dizia seguir os exemplos de Simón Bolívar e aplicar os seus ideais para a liberdade do povo venezuelano. Acontece, o MBR-200 eles tinham o objetivo de tomar o poder na Venezuela, e acontece que lá em fevereiro de 1992 eles tentaram de fato tomar o poder junto com o Hugo Chávez e o grupo dele. Só que não deu certo e acabou que todo mundo foi preso. Em 1994, 2 anos depois de ser preso, Chávez foi anistiado pelo presidente Rafael Caldeira, que assumiu a presidência depois de escândalos de corrupção envolvendo Carlos Pérez. Dessa vez, quando ele saiu da cadeia, o Hugo Chávez decide de fato não investir mais no poder de armas para tentar assumir o poder como ele fez em 1992. E agora ele vai criar o MVR, que é o Movimento V da República. Quase que eu acertei, é Movimento V República. E em seu discurso, ele tocava na ferida dos pobres ali, as pessoas que estavam sofrendo com o governo de Carlos Pérez, que foi corrupto naquela época. Ele tocava na ferida dessas pessoas, ele falava assim: olha, eu posso dar a melhor condição de vida para os pobres, eu posso melhorar esse país. E, obviamente ele começou a ganhar uma montanha de gente seguindo ele, porque essas pessoas estavam atraídas pelo seu discurso e por tudo que ele falava. Ele sempre dizia que havia uma necessidade de promover uma justiça social na Venezuela, e ele falava que ia fazer isso através do petróleo, ele ia gerar empregos, fazer as pessoas trabalharem, e automaticamente as pessoas iam sair da pobreza por causa do petróleo, já que o petróleo já era e ainda é a commodity mais forte que traz mais dinheiro para a Venezuela. Guarda bem isso que eu estou te falando, lembra desse termo do petróleo, porque isso vai ser muito importante para a nossa análise nesse vídeo. Então, em 1998, com mais de 56% dos votos, Chávez é eleito presidente da República e ele vai governar aí a Venezuela até em 2013, aí, o ano da sua morte. E, cara, muita coisa aconteceu durante o governo dele. O governo de Chávez, o índice da pobreza, que indica a quantidade de pessoas no país vivendo abaixo da classe pobre, cada vez mais caía. A pobreza saiu de 42% para 29% entre 99 e 2013. Olha só que loucura. E o índice de mortalidade também. O PIB da Venezuela, cara, chegou a crescer cerca de 9,48% ao ano desde 99 até 2013. Isso é impressionante, isso é coisa de louco. Mas havia algo de muito errado no governo de Chávez que você vai entender. Chávez enfraqueceu demais a democracia da Venezuela. Como dizia o meu amigo poeta Sérgio Vaz, ele disse assim: ó, um país sem democracia é um lugar ilegal, sem alvará de funcionamento e sem licença para ser pátria. Um país sem democracia é um lugar ilegal, lembra disso. Com a vitória de Chávez, uma série de mudanças começaram a acontecer na Venezuela, como por exemplo a reforma na Constituição.
onde Chávez conseguiu uma nova eleição e estendeu seu governo para mais 6 anos. Ele convocou eleições para uma Assembleia Constituinte, onde concedeu a si mesmo o direito de dissolver as instituições do Estado, inclusive a Suprema Corte. Cara, aqui ele chegou na cara do juiz aí da Suprema Corte, com arma na cara de todo mundo e falou assim, olha, seguinte, se vocês quiserem deixar eu assumir aqui o poder e sem pedir permissão de vocês aí, porque todo país é assim, até o Brasil é assim, né? A gente tem que passar pelo legislativo primeiro, tem os poderes do país, a gente não pode simplesmente chegar arrancando todo mundo dali e falar assim, ó, eu sou o presidente, o que eu falar tá falado, chega, vocês não mandem nada. Não é assim que as coisas funcionam. E o Hugo Chávez queria que tudo fosse assim do jeito dele. E aí, cara, os juízes da Suprema Corte não tiveram nenhuma opção. Ou eles assinavam um documento para passar aquilo ali, ou era morte. Tem uma frase da Cecília Sosa, que ela é presidente do órgão naquela época, ela vai lá e vai dizer assim, olha, a gente cometeu suicídio para evitar ser assassinado, mas vai dar na mesa, tá todo mundo morto mesmo. Ela quis dizer que a Venezuela já tava na merda mesmo, acabou tudo. Ali eles estavam entregando poder para Hugo Chávez ali praticamente não tinha saída mais. Assim como todos os países têm sempre dois lados ali, igual o Brasil a gente tem aí hoje, né? A gente vê essa situação de direita com esquerda, o pessoal tá discutindo. Na Venezuela tinha uma oposição também contra o Hugo Chávez, e essa oposição tentou de fato tirar ele do poder em 2002. Dia 11 de abril de 2002, dando golpe de Estado, a oposição vai nomear um novo presidente que se chama Pedro Carmona. Só que o que acontece? O Pedro Carmona ficou no poder por literalmente 3 dias, porque depois o Hugo Chávez chegou com a rapaziada dele toda lá e falou só o seguinte, nós não vamos aceitar isso aqui não, vocês vão todo mundo sair, chegaram lá armado, tiraram todo mundo, e o Hugo Chávez depois de 3 dias, no dia 14 de abril de 2002, ele estava no poder de novo. Como ele não era bobo nem nada, ele tomou um golpe de Estado e falou assim, olha, a partir de agora eu não vou deixar mais nada passar, e ele começou a fortalecer cada vez mais o seu poder. Caladinho na madrugada de 2013, ele aumenta o número de ministros da Suprema Corte de 20 para 32, tendo ele mesmo nomeado 12 deles. Ou seja, basicamente, ele estava quebrando com toda a independência do poder legislativo, executivo e judiciário do país. Cara, ele tá falando assim, olha, vocês não valem nada, eu que mando isso aqui tudo. E aqui Chávez começa a perseguir qualquer pessoa que fosse contra o seu governo ou que falasse alguma coisa, ele censurava, ele falava assim, olha, essas pessoas aí estão ferindo o interesse nacional, elas não podem falar o que elas estão falando. Começava a perseguir pessoas sendo presas, ele ia lá e reformava a Constituição. O cara fazia de tudo para ficar no poder e para cada vez ser mais forte e ninguém ter direito de falar nada contra ele. A esse ponto, a Venezuela já estava totalmente dividida. De um lado tinha as pessoas que estavam sendo beneficiadas pelo governo de Hugo Chávez, que eram os pobres, que ganhavam muita coisa. Por outro lado, tinha as pessoas que realmente sabiam o que ele estava fazendo, que ele estava sendo um ditador, que ele estava censurando muita gente, que ele estava fazendo muita merda no país, que estavam contra isso. Em 2013, Chávez vem a falecer e o seu vice, Nicolás Maduro, ele toma conta aí, ele vira presidente da Venezuela. É bem aqui que as coisas começam a ficar feias. Lembra que eu te falei sobre a intenção de Hugo Chávez de focar no petróleo na economia, de falar assim, olha, a gente vai focar no petróleo, tudo na nossa economia vai girar ao redor dele? Bom, adivinha o que ele fez durante 1999 até 2013? Exatamente. Chávez manteve a economia da Venezuela baseada somente no petróleo. Acontece que a Venezuela ela faz parte do OPEP, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo. E só a Venezuela, cara, pra você ter ideia, é dona de 18% do petróleo do mundo. O petróleo ele vem sendo a principal fonte da riqueza da Venezuela desde o século XX. Isso faz muito tempo. Para você ter ideia, em 1998, a Venezuela ela produzia cerca de 3,12 milhões de barris de petróleo por dia. Por dia. Para você ter ideia de como isso é grande, em 2008 o preço do petróleo saiu de 15 dólares para 100 dólares o barril. Só que existe um perigo. Em 2013 a Venezuela tinha 95% do seu PIB baseado no petróleo. Isso significa que se 100 reais entrassem no país, 95 reais vinham da produção do petróleo. E isso é um perigo muito grande. O fato de que a Venezuela nem sequer se preocupou em pegar o dinheiro que eles ganhavam do petróleo para investir nas outras indústrias do país, cara, é uma exposição ao risco que para mim não tem explicação. Cara, imagina só, você pega a sua riqueza e guarda ela toda dentro de um pote. Imagina só que um dia esse pote some, desaparece, vai lá nas alturas, some, você nunca mais vê esse pote na sua vida. O que acontece com a sua riqueza? E adivinha só o que aconteceu com a Venezuela? Exatamente, o pote caiu. E em 2013 a crise do petróleo se instala na Venezuela, com os americanos produzindo petróleo em nível recorde, chegando a produzir 9 milhões de barris por dia, causando a redução nos preços. E os países que estavam dentro da OPEP se recusavam a poder negociar porque os preços que os Estados Unidos estavam vendendo estavam muito baratos e gerou uma confusão danada aí. Isso fez com que o preço do petróleo batesse lá embaixo. Como a economia da Venezuela estava baseada somente no petróleo, ela foi a loucura. Pra você ter ideia, com o preço do barril chegando a custar 47 dólares, cara, em 2014.
preço saiu de 100 para 47 dólares. Olha só que loucura, a economia do país estava fritando. Com menos importações, as coisas começaram a faltar na Venezuela, cara. Itens básicos como remédio, alimentos, até papel higiênico começaram a faltar. A estatal que fazia petróleo na Venezuela, cara, começaram a produzir 1000 vezes menos do que eles produziam, porque não estava tendo dinheiro, não estava fazendo nada. Como que eles iam produzir? Não tinha como. Ah, Samuel, então a Venezuela caiu então só por causa da crise do petróleo? Não foi só por causa disso. Eu vou te mostrar agora alguns outros motivos porque a Venezuela também caiu. Bom, o primeiro motivo são as estatizações em massa. Basicamente, ela tornou todas as empresas privadas do país do governo. A Venezuela chegou a ter 526 empresas sob o controle do governo, em comparação ao Brasil, que em 2018 tinha só 130 empresas. E olha só que loucura esse dado. Estima-se que 3 em cada 4 empresas ou foram criadas ou são sob o controle do governo da Venezuela. Outro motivo para a crise na Venezuela foi a hiperinflação que teve, cara. O cara começou a imprimir dinheiro igual louco. O que acontece? Você comprar um computador desse aqui, vamos supor que você precisa de R$1.000, né? Só que R$1.000 não vale mais o mesmo valor. Então você precisa de muito mais nota, muito mais dinheiro. Então a pessoa, às vezes, comprar um papel higiênico, ela chegava na loja e, cara, levava uma malota de dinheiro desse tamanho aqui para comprar um papel higiênico. E aí que tá aquela frase que todo mundo fala, é mais fácil você limpar a bunda com papel higiênico na Venezuela do que ir lá comprar, porque realmente você vai gastar muito mais papel comprando um rolo de papel higiênico que, de fato, se você fosse pegar aqueles papéis e usasse eles mesmos para poder se limpar. É aí que faz o sentido. Papel que é feito dinheiro vale mais do que o papel higiênico. Outro erro muito comum de Chávez é trazer as forças armadas para o seu governo. Ele nomeou vários generais para cargos estatais e substituía pessoas inteligentes por esses caras. E também congelou preços, ele fez com que os vendedores não quisessem mais vender os seus produtos. Não fazia sentido para eles. Pô, eu vou vender aqui um leite por R$10, sendo que eu tô tendo um prejuízo de R$20. Então é melhor eu pegar esse produto que eu tô aqui e vou ficar com ele para mim. Eu vou usar ele pro meu consumo. Para que eu vou vender ele? Não vou nem ganhar dinheiro. Como resultado de tudo isso, o PIB da Venezuela caiu mais de 37% entre 2013 e 2017. O salário mínimo na Venezuela hoje equivale a 2,5 dólares americanos, cara. Se um americano achar 2 dólares na rua aí, ele já ganhou o mês inteiro de salário de um venezuelano. O peso médio dos venezuelanos caiu 11 quilos. 11 quilos, isso é loucura também. Hoje, 94% da população é pobre e cerca de 29% da população não tem um emprego, enquanto no Brasil, 6,7% da população é desempregada. Em 2016, a Venezuela foi considerado o segundo país mais violento do mundo. O número de refugiados é similar ao da Ucrânia. Mais pessoas saem da Venezuela todo ano. Segundo país mais corrupto do mundo, inflação em 686% em 2021. Tá, mas o que falta de fato para o Brasil virar uma Venezuela? Bom, na minha opinião, nós não vamos virar uma Venezuela. Existem inúmeros motivos para isso. Vou mostrar para vocês aqui os principais. Bom, primeiro a gente precisa entender o tamanho do nosso país. Galera, a gente está falando do Brasil, que possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Estamos comparando esse país com a Venezuela, um país desse tamanhozinho comparado com o Brasil. O Brasil é quase um país a nível continental, gente. É muita terra que a gente tem. Para você ter ideia, no Brasil existem 33 milhões de pessoas passando fome. E só a população da Venezuela inteira é 28 milhões de pessoas. E a segunda coisa que a gente tem que levar em consideração também é a economia dos países. Vamos comparar aqui a economia do Brasil e a economia da Venezuela. A Venezuela, ela começou a estatizar as empresas tudo. Tudo quanto é empresa que tem no país aqui é do governo. Vocês não vão mandar em mais nada. Cara, o Brasil não faz isso, o Brasil não tem isso. O Brasil tem muitas empresas privadas aqui ainda. A gente não chegou ao ponto que a Venezuela estava de pegar esse tanto de empresa. Eu falei nesse vídeo, 526 contra 130 do Brasil. Começaram a pegar tudo quanto é empresa. Terra dos outros. Você tem uma terra aqui, não é sua mais não, é nossa. Vem pra cá. Do governo, você tem duas, agora você tem uma. Pra você ter ideia, a economia do Brasil fechou no azul pela primeira vez em 8 anos. 8 anos de história, a gente tá fechando no azul, nossa economia tá progredindo, tá indo bem. O Brasil é um país que vende commodity, mas não vende só um tipo como a Venezuela faz. A gente tem carne, a gente tem minério, a gente tem vários outros tipos de commodities. A gente não tá igual a Venezuela tá, somente dependente do petróleo. O Brasil não depende só de uma commodity. Também o preço de todas as commodities que a gente produz aqui não vai cair de uma noite para o dia, não vai assim, amanhã todas as commodities que o Brasil produz, que o Brasil tem economia baseada, vai cair e acabou o Brasil. Não é assim, gente, não vai acontecer do dia para a noite. É muito difícil isso acontecer, para falar a verdade para vocês. Um outro problema que a Venezuela teve, que na minha opinião o Brasil não faz, é o populismo. Venezuela, eles começaram a pregar que todo mundo que era rico, que tinha empresa,
que era empreendedor era pessoa ruim, né? Então tinha que dar tudo pros pobres mesmo. E acabaram com toda a classe empreendedora do país. As empresas começaram a sair, ó, não vale a pena mais ficar aqui. No Brasil, nós estamos cada vez mais progredindo para os nossos empreendedores, as microempresas. Aquela pessoa que tem uma lojinha lá na esquina da sua casa, tem uma sorveteria ali, ela que contrata. Sabia que os microempreendedores, eles são responsáveis por mais de 72% das carteiras assinadas do Brasil? O Brasil apoia essas pessoas, o Brasil cuida dos microempreendedores. Ele não vai deixar que essas pessoas vão aí pegar o seu negocinho e dar eles pro governo, que tadinho do cara que tem uma sorveteria lá na esquina. Ele vai pegar a sorveteria dele e vai dar pro governo, é tudo que ele tem. Outro problema que a Venezuela enfrentou e que o Brasil também às vezes enfrenta muito é a corrupção. No índice da corrupção de Transparência Internacional, a Venezuela está ranqueada 14 de 100, enquanto o Brasil está ranqueado 38 de 100. Apesar de todos os escândalos que a gente teve, a gente ainda está na frente da Venezuela quando o assunto é corrupção. Por incrível que pareça. E eu não estou aqui assumindo partido de ninguém, só estou falando que a gente teve vários escândalos de corrupção aqui no país, vocês sabem muito bem, não estou falando de ninguém, só estou falando que o Brasil, fora do mundo, fora do nosso país aqui, a gente é visto como um país corrupto sim. Eu já conversei com várias pessoas fora do país, elas falam, pô, Brasil, né? Tão bom, mas um país que é tão corrupto. Todo mundo tem essa visão de corrupção do país e a gente ainda está na frente da Venezuela. E por último, o pior erro da Venezuela foram os poderes, né? O nosso país e a Venezuela são muito diferentes quando a relação aí é o poder. Cara, para um presidente chegar no Brasil e falar assim que quer derrubar todo o Senado lá, derrubar aí o poder legislativo do país, cara, isso geraria uma confusão tão grande. Acha mesmo que o pessoal ia deixar um presidente chegar lá e falar que ele ia assumir o poder e ia falar assim, ó, o legislativo tá fora, executivo, todo mundo é eu que mando em tudo agora. Você acha mesmo que o pessoal, o povo brasileiro ia deixar isso acontecer, gente? Não ia ser isso não, não ia acontecer do dia pra noite. O Brasil, na minha opinião, ele não vai virar uma Venezuela. O Brasil é grande, o nosso país tem que ser respeitado, a gente tá crescendo, a gente tem que pensar, ó, todo mundo junto. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, gente. A gente não tá aqui pra ficar discutindo. Cara, o Lula ganhou, beleza. Se você é de direita e o Lula ganhou, cara, não vai ferrar com o teu país, não. Vai trabalhar, vai se esforçar pra poder dar o melhor pra sua família. Não vai falar assim, ah, só porque o Lula ganhou agora, eu não vou fazer mais nada, acabou a minha vida. Cara, se você pensar assim, é aí que você não vai sair do lugar. Ninguém sai do lugar. A gente tem que pensar que a gente tá todo mundo no mesmo barco. Nós estamos todos juntos. O Brasil só vai ser melhor quando todo mundo entender isso. Esse foi o vídeo, galera. Se você gostou, se inscreve nesse canal. Espero que eu tenha conseguido responder para você se o Brasil pode ou não virar uma Venezuela. Se você tiver alguma pergunta, manda lá no meu Instagram que eu vou ter o prazer de responder. Deixe seu comentário aqui, dá um like nesse vídeo. Manda ele aí no grupo da sua família que eu sei que tem muita gente precisando escutar isso. Valeu? Até o próximo vídeo. Valeu!